Paz seja convosco. Amém. Amém. Você que está em casa, na frente de um vídeo, do celular, no seu monitor, vai receber essa palavra. Saiba que Deus quer tratar no seu coração e Deus trata coisas boas. Nós estamos aqui reunidos porque sabemos que servimos a um Deus bom, o único e verdadeiro Deus, um Deus que se importa com as nossas vidas, com os mínimos detalhes de nossa vida, e um Deus que é tão poderoso que não precisamos dizer, Ele não tem tempo para nós, porque Ele é onipresente. Um dos atributos de Deus é onipresente, é a onipresença. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Portanto, no momento do teu socorro, lá Deus está. No momento da emergência, lá Deus está. No teu momento de sossego, lá Deus está. No seu desespero, se você conhece a Deus, lá Ele está. Se você tem dado liberdade para Deus operar na tua vida, você vai ter sempre uma vida diferenciada no quesito vitória, no quesito salvação, no quesito amor pela sua vida, amor através da sua vida, ou seja, amor para você mesmo e para com a vida do próximo. Tem um ditado que diz assim, que nós devemos amar primeiro a quem? A nós mesmos. Não tem um ditado que fala assim, se você não ama você mesmo, você não vai amar ninguém, não é isso? O Senhor amou a cada um de nós antes de nós amarmos a nós mesmos, e amou de tal forma que enviou o seu único Filho para que nós fôssemos salvos, perdoados e tivéssemos direito à vida eterna. Portanto, o tema dessa mensagem, toma nota aí, é: um encontro com Cristo é o suficiente para uma nova vida. Um encontro com Cristo é o suficiente para uma nova vida. As mensagens passadas, talvez aí em torno de 90 mensagens mais ou menos, estão no Facebook da igreja, estão no YouTube da igreja. Vai lá se alimentar durante a semana. Se um encontro com Deus muda a nossa vida, imagina nós temos as possibilidades de rever aquilo que Deus ministrou, os encontros que Ele teve conosco. E por que nós estamos falando a respeito disso? Vamos ver isso biblicamente. Lucas capítulo 5. Livro de Lucas, capítulo 5. Se eu não me entusiasmar, provavelmente versículos de 1 a 11. Que acharam, diga amém. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios deixados por pescadores que lavavam as suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que era Pedro, que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou a multidão. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixe que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente.
E assim chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Amém. Via de regra, esta palavra ressalta algo importante, que é salvação de almas, se transformar em pescador de almas. Mas hoje eu quero chamar a atenção para algo que Deus trabalhou essa manhã toda no meu coração, o dia de hoje no meu coração, mostrando que um encontro com Deus transforma completamente a vida da pessoa. O que nós temos ensinado, procurado viver aqui, cada um de nós, é que toda palavra ela gera uma transformação, uma mudança, toda palavra bíblica. E essa palavra é a palavra de Deus, sendo Deus falando conosco, Deus ministrando em nossos corações, sendo leitura da palavra de Deus, que adentra também os nossos corações, sendo pelo aumento da fé, porque a fé vem do ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Tudo isso causa um impacto que transforma o ser humano. E foi esse o impacto que Pedro, Tiago e João sofreram nesse encontro com Jesus Cristo. Um bom impacto do encontro com Cristo. Você já viu uma criança quando ela está fazendo coisa errada e ela acha que ninguém está vendo, ou não, realmente não estão vendo, mas de repente ela é surpreendida? É como se você notasse a ausência de ar no pulmão daquela criança, e às vezes demora para voltar a respirar. A criança, quando é novinha, ela tem um trejeito engraçado, ela chega a fechar os dentes e dá aquela tremida. Você já viu isso aí? Ou por ser surpreendida, ou por levar uma bronca, ou por ficar com raiva naquele momento, ela tem algumas reações diferentes. Então é natural do ser humano desde criança que toda a ação gera uma reação. E a ação de Deus, que criou o ser humano, em encontrar-se com aquilo que ele criou, ou seja, o Criador encontrar-se com a criatura, gera uma reação em cadeia, que vai mudar aquele momento e todos os demais momentos da vida. Quando você se encontrou com Deus e teve a consciência do poder de Deus e do amor de Deus, e ficou sabendo a respeito de salvação, de vida eterna, de transformação, eu não sei qual palavra que te trouxe, que te levou a entrar na igreja e a entregar o seu coração a Jesus, mas certamente você sentiu que algo precisava ser transformado. O que às vezes a gente não analisa é que quando nós nos encontramos com Deus e sentimos a necessidade, nós já estamos sendo transformados. Que a primeira transformação é a nossa consciência que começa a se mudar, se transformar, de forma que entendemos que somos pecadores, que somos necessitados da graça da salvação. E passando Pedro por essa primeira experiência, esse fator aproximou Pedro, Tiago e João profundamente de Cristo. E quando você é visitado por Deus, você passa por alguns períodos de ensinamento, porque a transformação ela é contínua no nosso caso, até que cheguemos, diz a palavra, a estatura de varão perfeito. Nós vamos conseguir ser perfeitos na face da terra? Não. Mas nós seremos transformados pela glória de Deus, pelo testemunho que damos a Deus, pela vida que vivemos, por dizer não ao pecado, por dizer sim à graça, e nós vamos sendo mudados e moldados da forma que Deus quer. A mudança é nossa, nós decidimos mudar, e o molde, o formato é Deus quem faz. O Senhor pega a cada um de nós como um punhado de barro, e nós aceitamos: Senhor, nós queremos que o Senhor seja o artesão que vai mexer, que vai formar de nós um vaso. Aí o Senhor modela, aperta, amassa, faz. Sabe, às vezes não dá certo. O vaso sai todo bonitinho, perfeito, sobe com a cinturinha que devia ter, quando chega na boca fica meio torto. Aí ele amassa de novo,
e começa de novo, porque esse é o trabalho do artesão, esse é o trabalho da pessoa que está fabricando algo, que aquilo saia perfeito da maneira que ele idealizou. Nós não somos perfeitos, mas o nosso Pai que te formou sabe o quanto perfeito você é através das mãos dele. Quando eles estão trabalhando com barro, e aquele barro às vezes ele começa a secar um pouco, o artesão coloca ali então um bocadinho de água, e aquele barro torna-se maleável da forma, exatamente da forma que ele precisa. Nós precisamos da água que sai do trono de Deus, para que sejamos maleáveis, a ponto que ele nos transforme naquilo que ele planejou. Nós não estamos preparados, não é, irmão Agostinho? Falamos sobre isso. Não estamos preparados para a pandemia, para ver as coisas que se fala dentro do Apocalipse, dessas coisas das tendências, é chip, é isso, é controle, é câmera para tudo. Não estamos preparados, porque nós fomos projetados por Deus para vivermos lá, desde o princípio no Jardim do Éden. Vivermos com Deus, nos encontrarmos com Deus, a natureza funcionando perfeitamente, incluindo as feras do campo sendo dóceis, tendo tudo de bom e do melhor, não tendo espinhos. Mas acontece que o homem pecou, e o salário do pecado trouxe todas essas dificuldades, esses espinhos para a vida. Mas quando há um encontro, há então uma oportunidade, e Deus resolve se encontrar com o homem, e falava com o homem então esses encontros cara a cara, como fez com Moisés na sarça. Falava com o homem, quando digo homem, ser humano, através dos profetas, e o profeta vinha e dizia: assim diz o Senhor, e Deus falava com voz audível na boca dos profetas. E chega então um tempo que Deus fala assim: agora eu não vou mais usar o profeta em si somente, eu vou usar agora o meu próprio filho, porque o meu filho vai ter um encontro com a humanidade, e esse encontro vai gerar neles o DNA da salvação. O DNA de Cristo vai entrar através do sangue. Então o homem passa a ter direito de ser lavado, remido, transformado através do sangue de Jesus vertido na cruz. Então passamos novamente a ter o DNA de Cristo, o DNA de Deus em nossa vida, porque nos encontramos com Deus, e Ele verte o seu sangue, Ele retira da mão do diabo a autorização sobre as nossas vidas, porque Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. E quando você é visitado, assim como toda a palavra gera uma mudança, toda visitação de Deus nos gera períodos de transformação. E eu quero falar sobre o período de aprendizado. Primeira coisa, Jesus está andando, e ele vê que a multidão o aperta, o espreme. Era sempre assim, era complicado ser Jesus, porque o povo está sempre querendo algo. Não é só hoje que as pessoas têm sede de Deus, não é só hoje que as pessoas se enganam procurando um monte de religião, e um monte de ideias, e um monte de meditação, e um monte de patuás querendo encontrar Deus. As pessoas sempre quiseram um encontro com Deus, está no DNA. E aquela multidão começa a andar atrás de Jesus, e seguir Jesus, e apertar Jesus, e fica difícil você pregar para aqueles, porque os nas costas estão te empurrando. Fica difícil você falar com aquele, porque esses aqui vão te empurrando. Então Jesus vê lá 2 barcos vazios, entra em um deles e fala para Pedro: toca o barco um pouquinho mais para frente. Pedro vai um pouco mais para lá. Assim Jesus prega para toda a multidão. Primeiro encontro de Pedro com Cristo, ele não foi simplesmente transformado assim, ó, agora eu sou outro. Não, Deus foi trabalhando. Quando você se encontrou com Deus, Ele trabalhou no teu coração para amolecer. Certamente alguns de vocês disseram assim: eu nasci católico, vou morrer católico. Eu não tenho religião, eu vou morrer assim. Eu não creio em nada, ou eu vou ser conforme a religião da minha mãe. E de repente você se
viu dentro do cristianismo. Por quê? Porque você sentiu um amor que transformou a tua vida de tal forma. Mas qual foi a primeira transformação? O aprendizado. Veio um ensino de Deus através da Bíblia, do pastor, do amigo, do testemunho, não sei, mas algo veio e mudou a tua forma de pensar. Então a primeira coisa que acontece no encontro com Deus é um aprendizado. Pedro cedeu o barco para Jesus pregar, porque Pedro falou assim: vem cá, Jesus, sobe no barco. Não, Jesus foi lá e entrou no barco. Pedro falou para ele: toca mais um pouquinho para lá, que eu quero falar com esse povo, e tome palavra no povo. E Pedro estava ali ouvindo essa palavra, tanto que um pouquinho mais para frente, Pedro já chama Jesus do que? De mestre. Papel do mestre, professor, aquele que ensina, aquele que leva as pessoas a compreenderem algo. Pedro já mudou a visão dele a respeito de Jesus, mestre, mas porque ele estava passando por um momento de ensino. Quando você teve um encontro, o Senhor começou a te ensinar. Via de regra, você recebe desses ensinos com mais constância, aonde? Na casa de Deus. E aqui você ouve falar palavras de salvação, palavras de cura, orações favoráveis às mudanças necessárias. Você ouve palavras que são chamadas de cajadada. Tem hora que você sente que o pastor está com uma foice na mão, pronto para cortar a tua cabeça. E tem hora que você percebe que Deus está derramando unção de tal forma que você fala: eu não merecia, mas eu estou muito feliz. Então são tratamentos que Deus dá nessas etapas do encontro com Ele. Uma outra coisa que acontece no encontro com Deus é um período de entrega. O que Pedro fez naquele período? Ele entregou ao Senhor o seu barco. Era a empresa de Pedro, ele vivia da pesca, ele era um pescador profissional, aquilo era da família, o irmão dele também tinha barco, eles sustentavam a família. E o que Pedro faz? Pedro cede então o trabalho dele ao Senhor Jesus, um instrumento de trabalho dele ao Senhor Jesus, e cede também o tempo dele ao Senhor Jesus. Como militar, às vezes o militar trabalha a noite inteira e amanhece numa canseira, porque ele trabalhou sexta-feira, dia de ocorrência, dia que acontece um monte de coisa, e ele trabalha a noite inteira, e às vezes em 12 horas de serviço, um militar na viatura ele chega a atender 16 ocorrências. Você tem ideia do que é isso? Tem que administrar 16 complicações em 12 horas de trabalho. E quando chega no período da manhã, ele está desesperado para ir para casa, para dormir um pouco, para descansar a mente, para sossegar o corpo um pouco. E às vezes eu sei o que eu estou falando. Quando termina esse período de 12 horas, alguém diz assim: não vão para casa, temos uma reunião com o comandante. Aí você vai lá, senta no auditório, senta na sala, senta onde chamado, e às vezes espera até as 9 horas da manhã, quando o comandante vai entrar para falar. E você é então um doador do teu tempo extra para aprender, porque são bons ensinamentos. Olha, está acontecendo isso na região, policiais, tomem cuidado com essa e essa situação, fiquem atentos a esse carro, porque esse carro está efetuando roubo. Olha, a população está carente de segurança nessa e nessa área. Todos os ensinamentos que não davam para ser passados durante a noite, durante o período de 16 ocorrências, mas que era necessário doar um tempo para aprender a respeito disso, mesmo que fosse na sua folga. E era isso que Pedro, por que eu estou fazendo esse comparativo? Porque era isso que Pedro estava vivendo, porque era isso que Pedro estava passando naquele momento. Sabe por quê? Porque Pedro tinha passado a noite inteira, sabe? Está com o diabo. Pedro tinha passado a noite inteira pescando, e ele tentou, e chega de manhã exausto, sem nada ter surtido efeito. Mas não pescar para Pedro é igual você abrir o teu comércio e não entrar ninguém para comprar nada.
Não pescar para Pedro é igual você ir trabalhar e no final do dia não pagar o salário que você estava esperando. Não pescar para Pedro era ser frustrado, porque ele fez tudo que estava ao alcance dele. Ele batalhou, ele comprou o barco, ele construiu o barco, eu não sei. Ele tinha a empresa dele, funcionava, mas para ele aquele dia era um dia de pandemia, nada aconteceu. Nem com ele, nem com o barco do irmão dele, nem com o barco do companheiro dele, ninguém pegou nada. Tem períodos que nós nos entregamos a Deus e colocamos a nossa vida à disposição. Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. É um período de entrega. Tem período que você entrega ao Senhor o teu trabalho. Senhor, esse é meu instrumento de trabalho. Eu quero honrar o Senhor com o meu comércio. Eu quero honrar o Senhor com as minhas vendas. Eu quero honrar, e nada acontece. Ou não estamos vivendo essa época em que nós esperamos que tudo vá bem e passamos por um momento que não está tudo tão bem a nível de emprego, de comércio, preocupações. Mas quando nós nos encontramos com Deus, algo muda. O que muda nesse caso, nesse momento de entrega? Os nossos valores. Nós vamos chegar nessa parte da mudança de valores. Mas veja que Pedro ofereceu para o mestre o seu tempo. Assim como eu estava falando que o policial fez tudo o que tinha que fazer, o que era a obrigação dele, a finalidade dele, do militar, que era servir a população, proteger a população, honrar o país dele, o estado dele, e chega pela manhã e quer descansar. Pedro tinha feito tudo pela família, pelo bem-estar, mas ele fez também pelo mestre. Ele ficou, ele ouviu, ele deu do tempo dele. Nós precisamos dar do nosso tempo para o Senhor. Senhor, hoje é domingo, hoje é quinta, é dia de te ouvir, o Senhor vai ministrar, eu tenho um encontro marcado contigo, eu dependo desse tempo, porque eu trabalho, eu dependo, Senhor, eu tenho muitas coisas para fazer, mas eu vou separar esse momento para ti. Foi o que Pedro fez. Sabe, quando temos um encontro com Deus, há uma obediência despertada em nós. Por que eu estou falando dessa obediência? Quem era pescador, Jesus ou Pedro? Pedro. Porque a linhagem de Jesus mostra que ele era um carpinteiro, o pai dele era um carpinteiro, as profissões eram passadas de pai para filho. Certamente Jesus, como um bom moço, um bom menino, aprendeu o ofício do pai. Jesus não era a pessoa indicada para falar para ele, faça assim ou faça assado. Pedro sim podia dizer, olha, eu pesquei a noite toda, hoje, como diz o ditado, o mar não está para peixe. Mas Jesus olha para Pedro e fala para ele, vai mais para lá, deixa eu pregar, eu prego, e Pedro obedece. Depois Jesus fala para Pedro assim, quando termina o sermão, Pedro, vá para águas mais fundas. E Pedro podia dizer, mas o pescador sou eu, hoje não tem, Senhor, eu costumo pegar à noite, agora você vai falar para mim pescar de dia, já amanheceu. Hoje é mais complicado, quando o sol sai, os peixes vão mais para outro lugar, isso, aquilo. Jesus deu a orientação para onde era para ele ir, para a água mais funda. Pedro, lança a rede. Aí o que acontece? Nesse momento, a obediência quebra o eu sou, para dar lugar para o Senhor é. Quando Pedro é ensinado por alguém que não era pescador, e ele baixa a cabeça e fala assim, Senhor, mediante a tua palavra, eu vou lançar a rede, porque eu pesquei a noite inteira e não deu nada. Pedro disse assim, olha, o profissional sou eu, mas eu entendo que o Senhor é maior do que eu, deixou de lado que eu diminua e Cristo cresça. É isso que nós temos que entender, porque muitas vezes nós batemos de frente com Deus e não queremos esse aprendizado. Eu sei, eu faço, eu acho, eu creio, eu quero, e o eu vai dominando a nossa vida, porque nós começamos a dizer para o irmão, não, mas eu faço assim, mas eu sei fazer assim, mas eu estou acostumado assim, mas eu já estou treinado assim, há muitos anos eu faço assim. E Deus está falando assim, eis que tenho coisas novas,
as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E Deus começa a dizer: não é mais o seu eu, agora é o Senhor Todo-Poderoso sobre a sua vida. Você sai do trono e coloca o Senhor sentado no trono. É isso que Pedro fez. Esse encontro que muda a vida deles trouxe um reconhecimento espiritual. Então nós falamos, quando você se encontra com Deus, existe um aprendizado. É o momento que nós passamos aprendendo. Existe um período de entrega. Ele entregou o comércio dele, ele entregou o trabalho dele, ele entregou o esforço dele, ele entregou o físico dele, porque ele estava cansado. Ele tinha uma justificativa: o Senhor, desce no meu barco, eu trabalhei a noite inteira, eu jogo a rede, tiro a rede, jogo a rede, tiro a rede, jogo a rede, tiro a rede, e aquilo pesa. Barco de pescador não é redinha não, é rede grande com corda, que para puxar eles tinham que se apoiar a coxa na beira do barco, e olha, tome braço e puxa a corda, e corda grossa que calejava as mãos, e uma vez, duas vezes, três vezes, ele disse a noite toda. E de repente você deixar tudo isso de lado e dar ouvidos àquele que nem é pescador, mas o que estava acontecendo? Era um período de entrega. Deus te chamou para se entregar para Ele. Não importa o que você sabe, o que você acha, o que você pensa. Deixa Deus guiar os seus sentimentos. Ele sabe o que é melhor. Deixa Deus conduzir a tua empresa, a tua vida, o teu lar, a tua finança, a tua saúde. O mundo diz pandemia, você diz: Deus em primeiro lugar na minha vida. Ele é quem me guarda, Ele é quem acampa ao meu redor, Ele é quem dá ordem aos anjos ao meu respeito, Ele está comigo na entrada, na saída, Ele é que abre as portas, Ele fecha as portas, Ele é que é meu escudo, Ele é que me defende dos dardos inflamados do maligno. Deus na minha vida é tudo de bom. Há também no momento do encontro com Deus um reconhecimento espiritual. Sabe por quê? Precisamos ter uma identificação, saber identificar, um discernimento. E quando Pedro encontra-se com Deus, quando aqueles homens, eu estou falando Pedro, mas estava lá Tiago e João, se encontram com Deus, eles têm um diferencial. Eles começam a enxergar que existe um mundo espiritual. Enquanto você não se encontra realmente com Deus, você não enxerga o mundo espiritual. As pessoas são maldosas e a gente não está vendo o mover de Satanás por trás daquela amizade, por trás daquele telefonema, por trás daquele recadinho. Às vezes você chega na empresa e parece que está tudo bem, e tem gente te passando a rasteira, tomando o teu lugar. Tem mulher que está toda feliz com a amiga dela, e a amiga dela está fazendo de tudo para roubar o marido dela, porque não está enxergando nada, nem físico, nem espiritual, nem emocional. Mas quando você é guardado por Deus, Deus te põe de vigia, te põe em alerta, te abre o caminho, fecha as portas do inimigo, impede o mover da vizinha maldosa, do patrão maldoso, do inimigo. De qualquer forma, Deus te livra da bala perdida, livra dos assaltantes. Deus coloca um anjo ao teu redor e você passa a ser protegido, guiado, e fica esperto com Deus. E é o que aconteceu com ele, sabe por quê? Porque veio então um reconhecimento, um discernimento. O que era mais importante para um pescador? O seu barco. O que seguia como mais importante para o pescador? A pesca, o peixe em si. Isso era o que tinha de mais importante. E Jesus vai e ele cede o barco. Jesus diz: vai com esse barco, e ele obedece Jesus, mesmo não sendo Jesus um pescador profissional. E o que acontece então? Esses homens entram então num período de reconhecimento, porque eles se ajoelham, e Pedro fala: Senhor, não fica do meu lado não, porque eu sou pecador. O que era mais importante já não se torna mais tão importante, porque ele começou a enxergar o mundo espiritual, porque o pecado diz respeito a uma mancha espiritual. O pecado diz respeito à ausência do nome no livro da vida. O pecado diz respeito a entristecer Deus com as coisas que Ele não aceita. E Pedro fala: não, Senhor, vai para longe de mim, porque eu não mereço, eu sou pecador. E eles começaram a ter uma visão além
do trabalho, além do cotidiano e além das necessidades. Quando você se encontrou com Deus, Ele abriu a tua mente para entender que existe um mundo espiritual, que existe um mundo bom, um mundo ruim, que existe Deus e seus anjos, o diabo e os seus enviados. E com isso Deus começou a trabalhar dizendo assim: olha, eu vou te ensinar aonde você deve pisar para você ser livre do maligno. Eu vou te ensinar como orar para não cair em tentação. Eu vou te ensinar a como se encontrar com Deus para ser cheio do Espírito Santo. Então vem aí um período, entre todos esses períodos do diferencial de quando você se encontra com Deus, um período de benção, de resposta, um período de solução. Por quê? Porque aquilo que era mais importante para o pescador era o peixe, e Deus não deixa de suprir a necessidade deles. Quando fala assim, vai mais no fundo, lança a rede, Senhor, em teu nome eu vou lançar a rede, porque o Senhor falou. E ele começa a puxar, e a rede do pescador é feita para aguentar o quê? O peixe, certo? Mas puxa, e a Bíblia fala que a rede começa a se romper, e ele começa a perceber que põe peixe no barco, põe peixe no barco, põe peixe no barco, põe peixe no barco, e o barco começa a afundar, tamanho era a abundância de peixe. Então eles pedem socorro para o barco do amigo, para o barco do vizinho, para o sócio dele, fala: vem aqui me ajudar, e os sócios vêm e puxa a rede, tira peixe. Quase os dois barcos vêm a pique e chegam então na praia entupidos de peixe, porque quando Deus visita o homem, Ele sabe que o homem é feito de corpo, alma e espírito, e Ele ministra no espírito e muda a mente dele, Ele ministra na alma e ele passa a ser feliz, ele passa a enxergar o mundo espiritual, ele ministra no corpo com as necessidades físicas que aquele corpo tem, seja sustento, seja vitamina, seja alimento, seja cura. Deus está aí para corpo, alma e espírito. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Se vai aplaudir, glorifica a Deus! Se vai aplaudir, glorifica! Aleluia! Quando Simão, no versículo 8, eu li, quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. É o período de clareza que o encontro com Deus traz. Conseguimos então entender quando estamos certos e errados diante de Deus. Conseguimos discernir o peso de consciência. Por que está acontecendo? Por que eu me senti mal? Por que isso me incomoda? E começamos a entender que a presença do pecado começa a nos afastar de Deus de tal forma que a gente fala: Senhor, me perdoa, não se afaste de mim, Senhor, eu vou pedir perdão, eu vou me arrepender, eu não quero mais fazer. Por quê? Nós começamos a entender a presença de Deus tão importante como o ar que nós respiramos. É um período em que Deus nos mostra que existe um lado pecaminoso que devemos combater, que quando estávamos no mundo, achávamos que era normal. Quem de nós não achou que algo era normal por não conhecer a vontade de Deus? Isso é normal, todo mundo faz, não é isso que dizem? Isso é normal, o mundo é dos espertos, não é isso que falam? E Deus está falando assim: não, o mundo é para ser dos justos, o mundo é para ser dos santificados, o viver no mundo é para ser santificado. Sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Passando por esse período de clareza, vem então um período em que acontece algo que vai além da necessidade do pescador, vai além do cotidiano dele. Até então Pedro só via qual era a sua necessidade: pescar à noite, para ter peixe de dia, para sustentar a família, para vender, para fazer os seus gastos mensais, para cobrir as suas necessidades. Essa era a necessidade de Pedro. De repente ele tem uma clareza espiritual, isso não é a coisa mais importante na vida dele. De hoje para amanhã, passou só a noite, ele se encontra com Deus pela manhã, ouve a palavra de Deus, recebe o milagre de Deus, isso deixou de ser importante.
Como é que nós vamos entender que uma empresa, o funcionamento, o sustento deixou de ser importante? É porque então, não é que Pedro não precisava mais de sustento, mas ele entendeu que Deus estava acima de todas as coisas. Daí Jesus fala para ele assim, acontece então na vida dele um período de promessa e de chamado. E eu espero que você já esteja nesse período, um período em que Deus promete se encontrar com você, e que você entendeu essa promessa, e que Deus fala assim, você tem um objetivo a ser cumprido na face da terra. O que Jesus fala para Pedro? Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente, você será pescador de almas, pescador de pessoas. A tradução é literalmente pescador de gente. É uma promessa, é uma profecia, é um chamado. Pedro, não tenha medo não, mas vem um alerta. Você só não precisa se preocupar. Quando eu te colocar para orar, você vai fazer isso dentro da minha vontade. Quando eu te colocar para ministrar, você vai fazer isso dentro da minha vontade. Quando eu te colocar para compor, né, Pedrinho? Você vai fazer isso dentro da minha vontade. Quando eu te colocar para adorar, você vai fazer isso da minha vontade. Não tenha medo, eu te chamei, eu te lavei, eu te enviei. E aí vem então uma promessa: de agora em diante, você vai ser pescador de gente. Olha a vida de Pedro, tão preocupado com peixes, escamas, e noites e mais noites no mar, e de repente, o que eles fazem? Eles deixam, a Bíblia diz que eles deixam tudo de lado, deixam os barcos, deixam os peixes e seguem a Cristo. Veja como esse encontro mudou a vida de Pedro. Você não ouve mais falar de um Pedro pescador, de um Pedro que passava a noite lançando a rede. Você não ouve mais falar de uma necessidade de Pedro de correr atrás desse ou daquele peixe. Você começa a ouvir Pedro fazendo isso, Pedro acompanhando Jesus, Pedro voltando, né, a situação difícil de Pedro, negando Jesus. Mas você começa a ouvir falar de Pedro em outras situações. Quando Deus se encontra contigo, as pessoas começam a ouvir falar de você em outras situações. Via quem você era e quem você está se transformando. Começa a observar os seus erros, viu? Começa. Porque quando Pedro trai, nega Jesus, quando Pedro nega Jesus, imagina como o povo deve ter falado. Imagina o que Pedro deve ter sentido, imagina como isso deve ter sido difícil, mas as pessoas estavam vendo, tanto que tinha alguém vendo que está registrado. Quando você entregou a sua vida a Jesus, isso gerou um impacto, uma mudança, uma transformação. Toda a palavra vem mudando a sua vida, mas saiba que a Bíblia diz que nós estamos rodeados por grande nuvem de testemunhas. Então tudo aquilo que você faz, certo ou errado, tem os olhos de Deus sobre você, e um dia será revelado. E muitas dessas coisas estão sendo vistas. Portanto, viva uma vida genuinamente cristã. Como é que esses apóstolos viviam? Eles largaram o que era importante e começaram a caminhar com Jesus, caminhar com Jesus, caminhar com Jesus. Jesus já vinha de uma fama lá atrás, logo cedo, de ter transformado a água em vinho. Ele alegrou a festa, a água em vinho. Mas fora isso, a gente vê que os surdos ouviam, os cegos veem, e eles andando com Jesus, viram os paralíticos deixar de ser paralítico e caminhar. Aquele que veio na maca saiu andando levando a sua maca, viu os mortos ressuscitarem, pães e peixes foram multiplicados. Uma hora 5.000 pessoas começaram a receber comida, ninguém, né, de pão, todos 5.000 foram alimentados. Em outro momento 4.000 pessoas foram alimentadas. Chega no momento que os cobradores de impostos perguntam para Jesus e para Pedro: vocês não pagam impostos? Estavam entrando na cidade, não precisavam pagar aquele imposto porque eles eram cidadãos de lá. Mas Jesus fala assim: para evitar uma confusão, Pedro, vai lá, pesca. No primeiro peixe que você pescar, vai sair uma moeda de prata, e você vai pegar essa moeda e vai pagar o meu imposto e o teu imposto. É mais uma vez que a gente ouve Pedro pescando, mas agora, mais uma vez, por determinação de Jesus, e numa ordem ainda mais absurda do que a primeira, porque joga a tua rede é uma coisa, vou jogar.
Agora vai lá e pesca o peixe. Quando você pegar o peixe, abre a boca dele, vai ter lá uma moeda de prata. E você paga o nosso imposto. Mas a diferença era que Pedro agora já tinha tido um encontro, já tinha observado os milagres de Jesus, já tinha visto o poder de Deus. Agora ele já tinha uma visão espiritual. Então ele não contesta, ele não fala assim: não, eu não vou lá não, que coisa de louco pescar para ter uma moeda lá dentro. Quando Deus quer pagar uma conta sua, Ele tira da onde Ele quiser de você. Ele só quer obediência para que você esteja bem. E o que acontece? Eles estão andando com Jesus. Aí todo mundo fala: essa menina está morta. Jesus fala: não, ela está dormindo. Talita cume. Menina, levanta, acorda. A menina acorda com fome, dá comida para ela. É isso que eles estavam vendo. E vai lá, e tem 12 discípulos andando com ele. Mas fora os 12 próximos, tinham também aqueles 70 e tantos que estavam o tempo todo com ele. Tinha hora que tinha um montão de gente, tinha hora que tinha 100, tinha hora que... mas os 12 estavam sempre lá, vendo, vivenciando. É água que vira vinho, é leproso que é curado, é leproso que é ingrato. Quantos foram curados e quantos voltou? Um voltou de quantos? 10. Eles estavam vendo isso, mas agora eles tinham capacidade de ver o mundo espiritual, ou seja, de entender. Não é que ele ficava vendo o demônio, vendo o anjo, não é isso que eu estou falando, não. Ver o mundo espiritual é o que acontece contigo. Você sabe que existe cilada, você percebe quando é o inimigo se levantando na tua casa, no teu trabalho, você percebe as ciladas do inimigo, e Deus te dá esse poder para discernir e para repreender em nome de Jesus, e te faz vitorioso. Eles veem a filha do centurião. O centurião chega lá: Jesus, minha filha está morrendo, está doente, está essa situação. Um monte de situação acontecendo ao mesmo tempo. Enquanto Jesus está indo resolver um problema, vem outro. Antes dele ir lá para resolver o problema de um, já tinha mulher com fluxo de sangue que passa lá 12 anos sofrendo. Vai lá e toca na veste. Jesus: senti que de mim saiu virtude. Estava lá a mulher e foi curada depois de 12 anos, gastou tudo que tinha. Jesus cura. Eles estavam vendo. O centurião entendeu o poder de Deus, de Jesus Cristo, de Deus na vida de Jesus naquele momento. Ele entende a situação e fala: Senhor, para que o Senhor vai lá? Basta. Sabe, eu tenho homens ao meu comando, eu falo para ele: vai, ele vem. Então, se o Senhor determinar, e Jesus determina, e lá longe, sem Jesus chegar, a pessoa recebe a cura. E os discípulos estavam vendo. O paralítico no tanque de Betesda. Jesus olha para a figueira, e a figueira não dá fruto, ele amaldiçoa, ela seca. Jesus começa a operar tantas coisas que a palavra de Deus fala que não dava para registrar. Mas entre essas coisas, vamos falar de uma que consideraríamos sobrenatural. Vai lá, pesca um peixe, dentro da boca dele vai ter uma moeda. Como que você vai saber, lá no mar, que o próximo peixe que você pescar vai ter dinheiro lá para você pagar seu imposto? Mas esse Jesus, eu vou usar um termo para essa questão do peixe, foi fichinha. Sabe por quê? Porque quando Pedro está lá no barco, quando os discípulos estão lá e começa a tempestade, o barco sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Cada vez que desce a tempestade, é aquela chapuletada na água. Que a água é macia, se joga de um lugar alto e bate de chapa para ver, você morre, você estoura na água. Imagina o barco, que aquela imensidão, e sobe, cada vez que desce aquela chapuletada, vai rachar. Está todo mundo enrolado. De repente, quem vem andando sobre as águas, isso é incrível. Nós cremos porque hoje nós temos um encontro. Hoje a nossa fé foi gerada, e quando nós nos encontramos, nós conseguimos vislumbrar pela fé um homem caminhando sobre as águas, sem o mínimo de dúvida que ele era, é e sempre será Deus. Aleluia! E João, o discípulo que andou com Jesus, o discípulo amado, ele se fez amado por Jesus, ele se aconchegou, Jesus o amava. E João registra todas essas coisas.
Mas João diz uma coisa interessante que eu quero ler para vocês. João 20:30, ele diz assim: os discípulos viram Jesus fazendo muitos outros sinais, além dos que estão registrados nesse livro. Esses, porém, foram registrados, olha isso, esses sinais foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida pelo poder do seu nome. Agora há pouco você aplaudiu crendo que Jesus andou sobre as águas, crendo nessas coisas que nós anunciamos que estão escritas na palavra que aconteceram. E aí João fala assim: sabe por que isso ficou escrito? Para que vocês creiam que ficou registrado que Jesus é o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida pelo poder do seu nome. Era comum nos crentes de antigamente você escutar: o sangue de Jesus tem poder, em nome de Jesus. Até isso tem caído no esquecimento. O povo tem se esquecido de chegar um pouquinho mais cedo para orar, para se apresentar a Deus antes de começar o culto, para se consagrar. Essa é uma das coisas. As pessoas têm se esquecido de algo importante: o sangue de Jesus tem poder. Tem se esquecido que o nome de Jesus tem poder. Irmão, a hora que a coisa apertar, a hora que a coisa for difícil, a hora que a dificuldade chegar, lembre-se, vocês têm vida no nome de Jesus. É tão claro, é amável da parte de Deus fazer isso conosco. É interessante porque Ele desdobra o Filho Jesus, Jesus se entrega. Pedro, João, Marcos, Lucas, esses vivenciam com Ele tudo isso. Mas João fica mais próximo. João desperta um amor por Jesus. Ele tem vamos dizer, uma boa carência. Ele quer estar ao lado de Jesus. Ele olha com amor para Jesus, e aí ele resolve registrar todas essas coisas que Jesus fez. E eu falei de algumas, mas tem várias registradas. E entre esses registros eu falo assim: eu marquei isso exatamente para que você entenda e creia em Jesus. Eu falo desses milagres que é para despertar em vocês a fé no nome de Jesus. Precisamos voltar não a falar o nome de Deus em vão, mas a invocar o nome de Jesus sobre a nossa vida, invocar a presença de Deus, entender que cada vez que nós declaramos Jesus como único e suficiente Salvador, a estrutura do inferno é abalada, porque a tua situação, o teu DNA foi modificado para Deus. Então no teu sangue, o sangue de Jesus, que te limpa, te purifica de todo pecado, de toda injustiça, que te aproxima de Deus, que te dá poder nas palavras para vencer, através do nome de Jesus. Diga assim: eu te amo, Jesus. Jesus, o teu nome tem poder. Jesus, eu te quero na minha vida. Aprenda a declarar esse nome com amor, com consciência, como João fazia. Sabe, há um momento então que tudo isso parece que foi por água abaixo. O propósito anunciado por Cristo, que era de salvação através da sua morte, foi cumprido. E Jesus chega então ao ápice de tudo aquilo que ele explicou nesses anos andando com os discípulos, e ele morre. Mas ele vinha ensinando que ele ia morrer e ao terceiro dia aconteceu o quê? Ressuscitar. Mas sabe o que a Bíblia descreve? Que pessoas que andavam com ele, também chamados de discípulos, não só os 12, e outros que eram seguidores de Cristo, vamos dizer, os membros da igreja ambulante ali, que andavam lá atrás de Jesus, eles se abaixam a cabeça e se entristecem. Esperávamos um mestre que ia dominar, esperavam tudo que Jesus ensinou. Eles ainda estavam esperando alguém que fosse político, que dominasse a cidade, que fosse rei naquele momento. Mas não era isso que Jesus estava ensinando. Jesus estava ensinando eles a obedecerem às autoridades, e que ele iria aos céus preparar morada, que ele ia morrer para perdoar os pecados, mas ele ia ressuscitar. E de repente eles foram tomados por um momento de confusão. Talvez a maioria de nós tenhamos passado por algum momento de confusão, algum momento que nós falamos: Senhor, está tudo errado, o mundo vai acabar, né? Ele estava falando, o mundo vai acabar, está tudo torto.
E agora, Jesus? Sensação de pânico, de desespero, de impotência quanto a tudo que está acontecendo. Parece que não dá para a gente fazer nada. Eles estavam passando por isso. E eles haviam se esquecido momentaneamente que havia então uma promessa de ressurreição, uma promessa de viver bem pelo nome de Jesus Cristo, uma promessa de perdão. E Jesus passa, então se encontra com eles. Jesus morre, e antes do momento dele ir aos céus, ele começa a visitar os seguidores dele, os discípulos dele. Ele começa então aquelas aparições de Jesus, como quando ele vai lá e mostra a mão, porque Tomé estava duvidando. Era um momento de dificuldade. Talvez na tua vida cristã, alguns momentos foram assim, geraram dúvidas ou decepções. Não se preocupa, Deus não abandonou a nenhum deles, antes foi aparecendo, se mostrando e provando que tudo aquilo que ele tinha falado era real. Sabe, Jesus se encontra com eles, lá em Lucas capítulo 30, não precisa abrir não, é capítulo 24, versículo 30 e 31, diz assim: quando estavam à mesa, aliás, antes de eu ler o versículo, eu vou explicar o contexto. Jesus está no caminho de Emaús e encontra alguns seguidores dele, discípulos que andavam com ele, aqueles que estavam seguindo, aprendendo, discípulos já que depois saem por aí pregando o evangelho, e eles se encontram com Jesus, mas não conhecem a Jesus. Jesus morre, e quando ele vem, já que ele faz aquela aparição, eles ficam, não viram Jesus como ser humano, como eles estavam habituados a ver. Mas o que acontece? Jesus começa a falar para eles assim: vocês são tolos, vocês estão agindo de maneira errada. Não foi dito que era necessário que o Cristo padecesse, que fosse na cruz. Sabe por que toda essa conversa? Porque quando ele aparece, fala assim: o que está acontecendo? Porque um deles estava muito triste, e eles olham para Jesus e falam: você é o único que não sabe aqui? Você é o único que não está sabendo que crucificaram o nosso Jesus? Começou a explicar para Jesus que ele tinha sido crucificado. Por aí você vê que ele não tinha conhecido Jesus. Jesus fala: isso é tolice, era necessário que eu morresse, era necessário que o Cristo morresse. Mas até então esse encontro estava sendo gerado a transformação necessária. Aquele encontro que Pedro tinha tido antes, que mudou a vida de Pedro, precisava acontecer com esses seguidores. E aí então Jesus fala para eles assim: quando estavam à mesa, ele tomou o pão e abençoou. Sabe por quê? Porque no caminho de Emaús eles ficaram com dó de Jesus, que se encontra com eles, fala: fica com a gente essa noite. Ficando com eles, eles foram servir pão, e Jesus pega o pão e abençoa, e diz assim o versículo 30 e 31: quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou, depois partiu-lhes e deu. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram nesse momento, e ele desapareceu. Sabe o que Jesus fez? Jesus repetiu a cena. Houve uma cena que transformou a vida deles. Era quando Jesus abençoava o pão e repartia. Quando não tinha pão, e Jesus começa a repartir 4.000 pessoas. Quando só tinha 5 pães e 2 peixinhos, e Jesus começa a repartir 5.000 pessoas. E isso ficou na cabeça. O primeiro encontro lá gerou uma transformação que precisava ser despertado. Quando Jesus se encontra com eles, dá graça, parte o pão, os olhos deles se abrem: é Jesus! E Jesus desaparece da presença deles. E eles falam: porventura não era por isso que o nosso coração ardia enquanto ele falava com a gente no caminho de Emaús? Às vezes o que nós precisamos é relembrar do primeiro encontro. Quando eles relembraram do primeiro encontro, os olhos espirituais foram abertos. Deus está dizendo: volte ao primeiro amor. Quando você sentiu eu chacoalhar teu coração e falar: me dá teu coração, apresenta teu coração para o Pai. Volte ao primeiro amor. Quando você diz: Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Volte ao primeiro amor. Quando você queria cantar, tocar, pregar, ser diácono, queria varrer a igreja, queria fazer alguma coisa, mas queria trabalhar para Deus, porque quando você se desperta, o seu olho é aberto para as coisas de Deus. Aleluia! E caminhando
final, e biblicamente falando, lá em João 21, Jesus aparece novamente aos discípulos no mar de Tiberíades. Está lá Pedro, Tomé, Natanael e outros 2 discípulos. E quando amanhece, Jesus está na praia, mas eles não reconheceram Jesus. Jesus tinha morrido, ainda estava naquela situação de tristeza, de luto. Foram pescar, voltaram para a profissão antiga. E tudo que Jesus ensinou, e tudo que Jesus planejou, e Jesus falou que ia ressuscitar, e de repente está todo mundo lá fazendo a mesma coisa de sempre, como se nada tivesse acontecido. O mundo é assim. O Senhor permite a destruição da humanidade, salva só Noé e sua família. O mundo já esqueceu que isso aconteceu, está todo mundo vivendo de novo do jeito que quer. O pessoal da Torre de Babel fazendo a maior bagunça, o Senhor divide. Todo mundo já esqueceu que dividiu as línguas, que teve cada um para um lado. Estava tudo bem no Jardim do Éden, pisaram na bola, foram expulsos do Jardim do Éden. O povo já esqueceu desse fato. E ali 3 dias depois, 4 dias depois, não sei quantos dias depois, já tinha se esquecido. Mas Jesus está lá na praia, e lá no versículo 5 do capítulo 21 de João, Jesus fala assim: por acaso vocês têm peixe para comer? Respondeu eles: não, porque mais de uma vez eles tinham pescado. Tem época que a gente faz e nada dá resultado. Mas por que não estava tendo fruto do trabalho deles? Porque eles haviam se esquecido do encontro transformador que eles tinham tido com Deus, e deixaram de lado as coisas que Deus havia determinado para eles. Eles precisavam ser cheios do Espírito Santo, eles precisavam depois ir para Judeia, Samaria, até os confins da terra, eles precisavam anunciar o Evangelho, eles se tornariam mártires, eles esqueceram de tudo isso. Mas quando Jesus está lá na praia e pergunta para eles se tem peixe, eles falam que não. Aí Jesus fala para eles assim: lancem a rede para o lado direito do barco. E eles estavam ali, segundo a palavra, em torno de 90 metros pelos cálculos da praia. Não é lugar para se pegar grandes peixes e muitos peixes. Geralmente, para onde que o pescador vai? Para o alto mar. Mas eles estavam ali quase na praia. E Jesus fala assim: lance a rede para o lado direito do barco. Mais uma vez, o que Jesus estava fazendo? Repetindo a cena para trazer à memória deles o primeiro fato lá. Porque não foi assim que aconteceu quando Jesus chamou a Pedro, Tiago e João? Não foi? Não foi mandando jogar a rede, não veio cheio de peixe, deve pedir socorro para o barco vizinho? De repente fizeram isso. E em versículo 7, João, que está narrando, diz a Pedro: é o Senhor. Quando fala assim, lance a rede do lado direito, eles lançam a rede, e aquela rede vem entupida de peixe. Isso imediatamente abriu os olhos. João, que amava muito ao Senhor, já fez a declaração: é o Senhor. Pedro, que era empolgado, Pedro, que já tinha visto Jesus ter que consertar o erro dele, porque Pedro foi lá, olha outro milagre, corta a orelha do soldado. Jesus vai lá e cola a orelha de soldado. Nem existia Super Bowl. Foi papo, arrancou, colei, fiz de novo. Jesus faz assim. E eles que tinham visto João, o coração de João, acho que João já começou a fazer coraçãozinho. Se fosse agora na época de hoje, ia começar a sair coraçãozinho na tela, assim, coraçãozinho nos olhos, coraçãozinho na mão. João já olha e fala assim: é o Senhor. Ele entendeu porque ele conhecia Jesus, ele sabia que aquela ordem de lançar a rede do lado direito, aquela forma de agir, aquele jeito de falar era Jesus. Quando o Senhor se encontrou contigo, Ele quis que você o conhecesse de tal forma que o teu amor fizesse localizar Ele onde Ele estivesse, que aquilo que acontece com Deus, você fala: é o Senhor. Se é a resposta de Deus, você fala: é a resposta de Deus. Se é algo que Deus enviou, é Deus que enviou. Bendito o que vem em nome do Senhor Jesus, não é isso, Pico? Bendito aquele que vem em nome do Senhor Jesus. Quando é do inimigo, você olha para você: isso aí não é coisa de Deus, não. Está repreendido em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder, porque você começa a enxergar as coisas espiritualmente.
você não precisa estar vendo o demônio, está vendo o anjo, mas o Senhor fala no teu coração, e você sabe se você aceita ou se você repreende. E naquele momento João ardeu o seu coração e falou: é o Senhor. E Pedro já era empolgado, Pedro era um eufórico. Pedro coloca a sua túnica, porque ele tinha tirado a túnica para pescar, ele coloca a túnica, mas ele não aguenta chegar, ele estava a 90 metros da praia. Pedro faz o quê? Joga-se no mar e vai se encontrar com Deus. Tamanha euforia. Deus quer que você deixe a barca, Deus quer que você o enxergue de longe, Ele quer que você corra para os braços dele. Não importa, você precisa aprender a enxergar Jesus. E se você não for discípulo, você não vai enxergar. Se você não tiver um encontro, você não vai enxergar. Mas quem teve um encontro, quem teve a vida mudada, quem presenciou os milagres de longe, olha para a praia e fala: é Jesus, eu vou correr na barca. Meu irmão, corre para Deus. Se a embarcação for demorar nada, se joga na água, mas vai para o braço do Pai, porque Ele tem para você é vida, e vida em abundância. Glória a Deus. Sabe o que Jesus fez naquele momento? Ele trouxe a memória. Naquele momento, a memória visual, a memória emocional dos discípulos, porque quando ele manda jogar a rede, e quando aqueles peixes começam a vir na rede, eles lembram: foi isso que Jesus fez no começo. O Senhor hoje está trazendo a tua memória espiritual, emocional, dizendo: lembra-te do primeiro amor, quando eu tive um encontro contigo, quando você teve um encontro comigo. Lembra-te que você queria uma nova vida, porque o título dessa mensagem é: um encontro com Cristo é o suficiente para uma nova vida. Nós ouvimos falar que Pedro teve uma nova vida, que João teve uma nova vida, que Mateus teve uma nova vida, e assim por diante. Mas ainda vão ouvir falar, a sua família vai ouvir falar que você teve e terá uma nova vida, e essa vida é eterna. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Senhor. Louvado seja